Queria já convidar você a abrir no Salmo de número 127. Nós continuamos nossa série Ano Novo, Verdades Eternas. Estamos expondo os salmos de romagem. Livro de Salmos, o salmo de número 127. Antes de lermos, queria fazer uma breve introdução aqui para você tentar entender o ponto desse salmo. Nós vivemos numa cultura de autoglorificação. Nós gostamos de achar que nós podemos tudo. Nós gostamos de achar que basta querer, basta se esforçar e nós podemos todas as coisas. E quando nós conseguimos aquilo que buscamos, nós gostamos de receber os aplausos, é claro. Nós gostamos de receber a glória. Nós gostamos de bater no peito e dizer: fui eu que consegui, fui eu que criei o meu filho desse jeito, fui eu que batalhei, fui eu que estudei. Nós gostamos disso, isso faz parte da nossa natureza. Quando nós olhamos para o início da história, lá na Torre de Babel, nós vemos que os homens queriam construir aquela torre para fazer o seu nome grande, para mostrar que eles podiam, para mostrar que eles tinham o poder. Isso faz parte da nossa cultura, faz parte desse mundo em que nós vivemos, e isso reflete em tudo, nos filmes que nós assistimos, nas músicas que nós ouvimos. Tinha uma música, eu lembro, que cantava assim no refrão, talvez você lembre: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Gonzaguinha escreveu essa música, e ela reflete o pensamento do mundo. Nós podemos tudo, fé no homem, fé no que virá, nós podemos. Como não lembrar de Raul Seixas? Queira, basta ser sincero e desejar profundo, e você será capaz de sacudir o mundo. É só você se esforçar, é só você pegar firme, é só você desejar. E nós acreditamos nisso, querendo ou não. Nós somos influenciados por isso. Basta estudar, basta se esforçar. Meritocracia, nós dizemos hoje, né? Não, mas eu que consegui, eu fiz isso, isso, isso. Mas o salmista, nesse texto, ele vai contra toda essa nossa cultura, vai contra tudo isso, essa ideia de que nós podemos sozinhos, essa ideia de que é só se esforçar, essa ideia, essa cultura de autoglorificação. E ele vai nos ensinar, nesse texto, que tudo que nós temos, toda boa dádiva, vem das mãos de Deus, não vem do nosso próprio esforço sozinho. Então vamos ler Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil se levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando enfrentar os seus inimigos
no tribunal. Aqui, a leitura do Salmo de número 127. Esse, se você vê no título, é um Salmo de Salomão. Sim, Salomão não escreveu apenas a maioria dos provérbios. Salomão também escreveu 2 salmos, e um deles é esse de número 127. E provavelmente Salomão escreveu esse salmo quando ele assumiu o reino. Davi, seu pai, morreu. Salomão, então, assume o reino de Israel. E quando ele assume o reino, ele vai construir o templo, ele quer construir uma casa, um palácio para ele quer empreender grandes coisas, ele se casa, quer construir uma família. Então é bem possível que esse salmo reflita uma meditação de Salomão, em que ele diz que tudo o que ele queria só viria se Deus abençoasse. E esse salmo em específico, ele trata de 4 das grandes preocupações de todo ser humano: um lar, segurança, sustento e uma família. Salomão, ele vai tratar desses 4 assuntos nesse pequeno salmo, porque basicamente é a preocupação de todos nós. Nós queremos uma casa, um teto, nós queremos segurança, queremos viver em paz, nós queremos sustento, queremos ter o que comer, queremos ter com que pagar as contas, e nós queremos ter uma família. Esse basicamente é o desejo de todo ser humano, e é sobre eles, esses 4, que Salomão vai falar aqui. E de antemão eu já digo, que o que Salomão quer nos ensinar, é que tudo isso só pode e só vem das mãos de Deus. Tudo isso só pode e só vem nas mãos de Deus, tá bom? Então nós vamos passar por cada um deles, por cada um desses 4 aqui, que ele apresenta, dessas 4 preocupações, e depois no final, nós veremos alguns ensinamentos desse texto. Então primeiro, Salomão vai falar sobre a casa, a edificação do lar. No versículo 1, ele já começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ter uma casa é uma das necessidades mais básicas do ser humano. Nós precisamos de uma casa para proteção contra o frio, contra o calor. Precisamos de uma casa para dormirmos mais seguro à noite. Todos nós precisamos. E no tempo de Salomão era ainda mais essencial ter uma casa. Israel poderia ser muito quente durante o verão e muito frio durante o inverno. Além disso, você poderia ser atacado a todo instante por outras tribos, por salteadores que passavam. Não tinha polícia naquela época, não tinha telefone celular para quem você ligasse. Você também precisava de um lugar para você guardar os seus animais. Você provavelmente teria alguns carneirinhos e só, a não ser que fosse rico, e você precisaria de um lugar para guardar eles durante a noite, para que ninguém roubasse. Então a casa nos tempos de Salomão, se hoje nós já precisamos muito de um lugar para morar, no tempo de Salomão ainda mais. Ainda mais. Então ele pega essa imagem do que talvez seja uma das necessidades mais básicas e universais de todo ser humano, e diz assim: olha, não é possível você edificar a sua casa, se Deus não colocar a mão. Esse é o ponto. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam, e não importa se a pessoa reconheça ou não, não importa se ela esteja ciente disso ou não, se Deus não abençoar, não vai para frente. E é bom que se diga que Salomão não está falando contra a edificação, né? Ele não está falando assim, ó, fica de braço cruzado, ora e Deus vai construir sozinho. Salomão não está falando isso. O que ele está dizendo é: mesmo se nós nos esforçarmos para construir o nosso lar, se o Senhor não abençoar, nós não vamos conseguir lograr êxito. Esse é o ponto dele. O nosso trabalho será infrutífero se Deus não abençoar. Então, ele começa falando da casa. Salomão é bem breve. Agora, ele vai falar da segurança. Porque não basta ter um lugar para morar, a gente também quer ter segurança. A gente também quer viver seguro, viver em paz. E ele diz, ainda no versículo 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Naquele tempo era muito comum as cidades serem muradas.
Então você tinha um assentamento, uma cidadezinha ali, e as pessoas construíam muros em volta, para que elas pudessem ficar mais seguras, para que elas pudessem ficar mais protegidas. E não tinha poste de luz, não tinha tocha, não ilumina muito, né? Só ilumina 1 metro e pouquinho à sua frente, não tinha lanterna. Então, à noite, naquele breu, no meio daquelas terras, sentinelas precisavam ficar em cima dos muros, para guardar a cidade de qualquer perigo, para guardar a cidade de salteadores, de pessoas que queriam invadi-la. E o que Salomão está dizendo é que o vigia pode estar atento, mas se o Senhor não guardar a cidade, não vai adiantar de muita coisa. De que adianta vigiar se vir um exército? De que adianta vigiar se a sentinela dormir? E se ele não vir alguém chegando? Por isso, a segurança não vem apenas de se estar vigiando, mas de Deus, que precisa guardar com a sua boa mão. Hoje no nosso país, segurança também é algo que buscamos. Nós vivemos com medo. Vivemos com medo, é medo de sair de casa, é medo de sair andando, é medo de sair à noite, é medo de pegar o ônibus, é medo de deixar a esposa em casa, é medo de deixar os filhos saírem de casa. E nós tentamos tomar todos os cuidados, nós tentamos ser um pouco, entre aspas aqui, malandros, né? Ficar olhando, se guardando. Tentamos ficar olhando para as coisas. Tentamos tornar nossa casa mais segura possível, conforme as nossas posses. Tentamos proteger os nossos filhos da melhor maneira possível. Mas, no fundo, nós sabemos que isso não vale de muita coisa. Isso é bom, mas se o Senhor não abençoar, não vai adiantar de muita coisa. É isso que Salomão está dizendo. Mais uma vez, ele não está falando contra vigias. Salomão tinha muitas sentinelas para guardar as cidades. Mas o ponto dele é, se o Senhor não guardar, não vai valer de muita coisa. Pode ajudar, mas Deus é que precisa estar abençoando o nosso empreendimento. Então, esse é o segundo ensinamento de Salomão. Nós não vamos conseguir edificar a nossa casa se Deus não estiver conosco. E nós não vamos ter segurança se Deus não estiver conosco. Mas ele vai para o terceiro. Terceira grande preocupação de todo ser humano, que é o sustento. Ele diz lá no versículo 2, olha comigo. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então Salomão aqui toca em outro ponto delicado, o nosso sustento. E ele diz com todas as letras, não vai adiantar se levantar muito cedo e dormir muito tarde para trabalhar, para ganhar o pão, se Deus não abençoar. Não vai adiantar de muita coisa. Naquele tempo a insegurança alimentar era muito grande. Uma seca, pensa numa sociedade que dependia basicamente da agricultura. Uma seca, uma chuva no tempo da colheita, fora de época, era para estragar toda uma safra. E não tinha muitas opções. Não tinha governo, não tinha projeto social, não tinham muitas relações internacionais entre países para se trocar as coisas, não tinham fornecimento em grande escala. Basicamente, era fome, era caos dentro do país. A insegurança alimentar era gigantesca. O clima, a chuva que não veio na época, uma praga que passou, era insegurança total, caos total. Então, e além disso, você provavelmente tinha que trabalhar no dia para ganhar o salário do dia. Tinha esse negócio de ganhar final do mês. E você também não tinha muita certeza se você iria ganhar no final do dia. Então você tinha que trabalhar para ganhar o seu pão, basicamente quase todas as pessoas, no dia. Um dia sem trabalho era um dia sem pão. Um dia sem trabalho era um dia sem salário. Hoje, pela graça de Deus,
Nós temos projetos sociais, organizações, uma rede maior de amigos, família, igrejas. Nosso governo tem tratados com outros governos, e nós tentamos nos suprir, e tem auxílio do governo, de maneira que diminui muito a insegurança alimentar, mas ainda temos, e por isso é um dos motivos que nós temos que trabalhar. Então, se hoje nós já podemos passar fome, imagina naquele tempo. Imagina naquele tempo. E agora você imagina o quão escandaloso é Salomão estar dizendo isso. Olha, não vai adiantar de muita coisa. Levantar de madrugada e dormir muito tarde, trabalhando para conquistar o pão, se Deus não abrir as portas para recebermos o nosso sustento. É por isso que ele diz no final do versículo 2, aos seus amados, Ele, Deus, dá o pão, enquanto dormem. Deus é quem provê o alimento para os seus filhos. É isso que Salomão está dizendo. É Deus que nos sustenta, seja por meio do nosso trabalho, seja por meio da igreja, seja por meio de um irmão, de uma doação, não importa como vem. No fundo, é Deus que nos sustenta. Percebe como isso mata o orgulho? É Deus. Por quê? Porque se Deus não der bom tempo, porque se Deus não abençoar a economia do país, não vai adiantar. Não vai adiantar o concurso. Se estourar uma guerra no Brasil, não vai adiantar você ser concursado. Não vai adiantar trabalhar na Itaipu se alguém soltar uma bomba em Itaipu. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Se alguém invadir o nosso país, se vir uma pandemia e dizimar quase todo mundo, não vai adiantar. Por isso é uma falsa sensação essa, de que nós é que podemos. Não vai adiantar levantar cedo e trabalhar tarde, se uma doença nos colocar na cama, se a nossa saúde não estiver boa, não vai adiantar. É isso que Salomão está nos lembrando aqui. E mais uma vez, ele não está falando contra o trabalho. Trabalho é algo dado por Deus, desde o início. Mas Salomão está dizendo que nós precisamos reconhecer que é Deus que precisa estar conosco no nosso trabalho. Que é Deus que precisa abençoar o nosso trabalho, para que a gente consiga o pão de cada dia. Ele já falou então de 3 das preocupações: da edificação do lar, da segurança e do sustento. Agora ele vai para a última. Salomão vai falar da família. E ele diz no versículo 3, começando: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão, sua recompensa. Naquele tempo os filhos eram muito mais desejados do que hoje, muito mais. Hoje, a grande maioria de nós ainda desejamos filhos. Não tanto igual naquele tempo, né? Era muito mais, mas ainda queremos ter. Tirando um ou outro, de maneira geral, a gente quer ter filhos. E naquele tempo as pessoas queriam muito mais filhos era sinal de mais bênção. E um dos motivos era muito prático. Não existia plano de saúde, não existia asilo, não existia lar dos velhinhos, não existia assistência social do governo. Então, quanto mais filhos, mais segurança um pai e uma mãe tinham de serem cuidados durante a velhice. Mas, então o pensamento era simples: quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. E Salomão, ele continua dizendo assim, no versículo 4: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então agora a imagem que Salomão está pintando para a gente é um pouquinho diferente. Talvez na sua tradução, está escrito assim, né? Quando pleitear os seus inimigos à porta. Talvez está assim, você tem uma versão um pouco mais antiga, que é mais comum, está assim. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que as cidades elas eram geralmente muradas. E os casos eram julgados na porta da cidade. Então, se você tinha algum caso contra o seu inimigo, você ia até a porta da cidade, onde você pleiteava com ele. Vocês discutiam e o juiz julgava. Era público, lá na entrada da cidade. Então, Salomão está dizendo que se você tem muitos filhos, ele diz: muitos filhos, você não será envergonhado quando você tiver que ir no tribunal, estar de frente com seus inimigos.
E o motivo é muito simples. Uma coisa é você ir para o tribunal diante do seu inimigo, cabelinho branco, já fraquinho, precisando de ajuda para andar. O inimigo vai deitar e rolar em você. Outra coisa é você com 5, 6, 7 filhos, homens fortes. O inimigo chega a tremer. O inimigo bate as pernas. O inimigo não vai te desrespeitar. É basicamente isso que Salomão está dizendo aqui. É bem prático mesmo, a imagem é bem prática daquele tempo. Quanto mais filhos homens, quanto mais filhos, de maneira geral, homens e mulheres, melhor para ser cuidado durante a velhice. Agora, para enfrentar os inimigos, quanto mais filhos homens, melhor. Porque aí nós vamos para a guerra, aí nós vamos enfrentar. Então é basicamente isso que Salomão está dizendo aqui. Só que o ponto dele não é isso, é bem cultural isso aqui. Mais filhos homens para lutar. Hoje ninguém tem filho homem para lutar. Quanto mais filhos para cuidar na velhice. A gente pensa um pouco nisso, mas ninguém tem 10 filhos para ser mais cuidado durante a velhice. A gente não pensa mais tanto nessas coisas, porque isso era algo bem específico daquela cultura. E o ponto de Salomão não é esse. O ponto de Salomão é dizer que até mesmo a nossa família vem de Deus. É por isso que ele diz, herança do Senhor. E o que é uma herança? Herança eu não conquistei. Quem conquistou foi meu pai. Herança não fui eu que me esforcei. Herança eu recebo de graça. Essa é a imagem de Salomão aqui. Para dizer, filhos são um presente de Deus. Não foi por merecer. Não foi porque eu era melhor do que o outro. Não foi. Deus é quem dá. Deus é quem dá. Então, essas foram as 4 partes desse Salmo de Salomão. Ele tratou de 4 das grandes preocupações de todo ser humano. Queremos uma casa, um lar, queremos segurança, queremos um sustento para ter o que comer e pagar nossas continhas, e queremos, no final também, ter uma família, ter filhos. E Salomão está dizendo assim, tudo isso vem das mãos de Deus. Tudo isso. Nós devemos trabalhar para construir a casa, nós devemos trabalhar para ter filhos, nós devemos trabalhar para sermos sustentados, nós devemos trabalhar por segurança, mas se Deus não colocar a mão e não abençoar, não vai valer de nada. Não vai valer de nada. E agora eu queria terminar com 3 ensinamentos desse salmo para nós. O que podemos aprender com essas palavras de Salomão aqui? Primeira coisa, esse salmo nos ensina que Deus se importa com cada área da minha vida. Cada área da minha vida. Deixa eu chamar a tua atenção aqui. Você percebe que Salomão está usando exemplos bem cotidianos? Casa, trabalho, segurança, família. Para dizer que Deus se importa com todas essas coisas também. Deus se importa com toda a nossa vida. Deus não se importa apenas com a nossa vida de oração, Ele se importa em como estamos trabalhando. Deus não se importa apenas se eu venho na igreja, Ele se importa em como eu trato os meus filhos em casa. Deus não se importa apenas com a minha vida religiosa, mas se importa com toda ela. Salomão, ao usar esses vários exemplos práticos, cotidianos, está nos ensinando isso. Deus se importa com todas as áreas da nossa vida, com cada uma delas. Como eu me visto, o que eu assisto, como eu falo, o que eu leio, tudo isso eu preciso fazer dependendo de Deus e sabendo que Ele está ali. Paulo mesmo foi quem disse assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. As 2 coisas mais básicas da vida, comer e beber, que eu preciso fazer várias vezes durante um dia, e por todos os dias da minha vida. Paulo está falando, até essas pequenas coisas, eu preciso fazer para a glória de Deus. Não existe isso de separar o que Deus importa e o que Deus não se importa. Tudo Deus se importa. Tudo. Sendo assim, meu irmão, nós devemos
empreender todos os nossos esforços na dependência de Deus. Todos os nossos esforços na dependência de Deus. Foi Salomão quem disse lá em Provérbios: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Talvez você lembre desse provérbio. Talvez você lembre de um salmo, outro salmo: entrega ao Senhor os teus caminhos, e o mais, Ele fará. A ideia é essa: Senhor, eu vou trabalhar hoje, coloca a sua mão sobre mim, me abençoa. Senhor, eu vou ter um tempo com meu cônjuge, abençoa. Senhor, glorifica o teu nome nesse filme que eu vou assistir, o Senhor se importa. Senhor, glorifica o teu nome agora no culto, o Senhor se importa. Senhor, glorifica o teu nome nessa conversa que eu vou ter com meu amigo, o Senhor se importa. Eu preciso entregar ao Senhor todos os meus caminhos, para que a mão dEle, para que eu reconheça que a mão dEle está sobre mim, está sobre você, meu irmão. Então faça isso, porque, sabe por quê? Se eu oro pouco, eu estou demonstrando que eu confio no meu braço. Se eu não oro antes de fazer nada, no fundo, eu acho que eu vou conseguir sozinho. É claro, eu não estou pedindo ajuda de Deus. Não estou pedindo ajuda de Deus para a reunião, não estou pedindo ajuda de Deus para criar meus filhos, não estou pedindo ajuda de Deus na conversa que eu vou ter, não estou pedindo ajuda de Deus aonde eu vou passar, não estou pedindo. Claro, eu consigo, por que eu vou precisar da ajuda de Deus? Agora, se eu paro e peço, eu estou ensinando o meu coração o que Salomão está nos ensinando aqui. Eu vou dirigir da casa até o trabalho, e eu dependo de Deus, porque se não for Ele, eu vou bater, ou alguém vai me bater, ou vai acontecer alguma coisa. Eu preciso reconhecer isso. Então, lembre-se que Deus se importa com cada área da sua vida. Aprenda então a orar ao Senhor, antes de fazer qualquer coisa, a pedir ajuda dEle, porque assim você está reconhecendo e ensinando o seu coração que tudo vem dEle, que tudo vem dEle. Mas há um segundo ensinamento nesse texto. E o segundo que eu gostaria de trazer é que toda boa dádiva da minha vida vem de Deus. Toda boa dádiva. Eu já falei que esse é o propósito de Salomão. Ele usa essas quatro preocupações como exemplo. Não é que Deus só me dá a casa, o sustento, a segurança e a família e o resto não. Não, Salomão está pegando 4 exemplos para dizer que tudo vem da mão de Deus. Exemplos de todas as coisas. Tudo vem das mãos de Deus. Seja passar no vestibular, ou na prova da carteira de motorista, ou escovar os dentes, ou fazer as coisas mais básicas da vida. Se Deus não estiver comigo, eu não vou conseguir. Eu não consigo. Sendo assim, tudo que é bom na minha vida vem de Deus. E existem 2 atitudes que eu preciso tomar em relação a isso. A primeira é me humilhar diante de Deus. Irmão, eu citei no início que a nossa natureza, ela gosta da autoglorificação. Ela gosta. Ela gosta de receber elogios, não gosta? Claro que gosta. Ela gosta de poder bater no peito e dizer: eu consegui, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Gosta, a gente ama isso, faz parte da nossa natureza, mas é errado. É errado. Nós nos esquecemos, mais uma vez, que se Deus não abençoar, nós não vamos conseguir. Se Deus não quiser, nós não vamos conseguir. Sem a ajuda de Deus, nós não vamos nem mesmo conseguir levantar da nossa cama. Então nós devemos cuidar com o nosso orgulho, parar de olhar de maneira errada para o nosso próximo, de maneira soberba, dizendo: eu consegui, eu nasci naquele mesmo lugar, e eu consegui, por que ele não conseguiu? Eu vim da mesma região, eu consegui, por que ele não conseguiu? A gente era da mesma família ali, nós somos irmãos, eu consegui. Vamos parar com isso.
Se não for a mão de Deus, nós nem vivos estaríamos para conquistar alguma coisa, para receber alguma bênção de Deus. Não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém. Nesses tempos de polarização é importante entender isso. Você não é melhor do que ninguém pelo seu candidato político. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Se eu tenho uma linha, outro tem outra. Ninguém. Vamos parar com orgulho. Tudo que nós recebemos de bom vem das mãos de Deus, não vem das nossas próprias mãos. Sendo assim, eu queria ler um texto, presta atenção comigo, Paulo, quando ele está dizendo e se comparando com os outros apóstolos, ele diz assim, eu sou o mais insignificante de todos os apóstolos, o mais. Aliás, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça de Deus, que derramou sobre mim e que não foi inútil. Agora ele diz, eu trabalhei com mais dedicação do que qualquer outro apóstolo, e no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Paulo está falando com os coríntios aqui, e eles estão colocando em xeque o ministério apostólico de Paulo. Está dizendo, Paulo, quem é você? A gente gosta de Pedro, a gente gosta de Apolo. Quem é você, Paulo? E Paulo reconhece, ele fala assim, olha, eu sei que eu sou o mais insignificante de todos os apóstolos, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas a graça de Deus me transformou e eu fiz muitas coisas. E eu trabalhei com mais esforço do que os outros. Mas, ele diz, não eu, mas a graça de Deus que operou por meu intermédio. Paulo não está batendo no peito aqui. Paulo está dizendo, o que eu fiz, o que eu sou, deve-se inteiramente à graça de Deus. Sendo assim, nós precisamos ser um pouquinho mais gratos. Esse é um dos ensinamentos desse texto. Se toda boa dádiva vem de Deus, eu preciso agradecer a Ele, pelas dádivas na minha vida. Se há pouco espaço para a gratidão em meu coração, é porque eu já estou dominado pelo orgulho. Olha para dentro do seu próprio coração agora. Você agradece muito ou pouco? Eu agradeço muito ou pouco? Se eu agradeço pouco, é porque o orgulho está lá dentro. Para receber a glória, para receber o louvor. E para construirmos, meu irmão, um coração grato, é preciso, dia e noite, noite e dia, parar para agradecer a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado a receber o abraço dos meus filhos. Obrigado por conseguir pagar o IPVA. Às vezes a gente não consegue. Obrigado porque eu consegui. Obrigado porque paguei as contas. Obrigado porque eu pude tirar férias. Obrigado, Senhor, por ter onde morar, por ter uma família. Obrigado. Quando fazemos isso, o orgulho vai saindo do nosso coração, porque reconhecemos que tudo vem das mãos de Deus. Então, esse foi o segundo ensinamento desse texto. No primeiro nós vimos que Deus se importa com cada área da minha vida, então eu preciso aprender a entregar a Ele, cada área da minha vida, cada esforço que eu vou ter, cada coisa que eu vou fazer, eu preciso entregar a Deus, reconhecer o Senhor nos meus caminhos, entregar a Ele os meus caminhos. E o segundo ensinamento foi que todo bem vem de Deus. Todo bem em minha vida vem de Deus, desde o menor até o maior. E por isso eu preciso proteger meu coração, me arrepender do orgulho e ser mais grato a Deus. Aprender a dizer mais obrigado. Te agradeço, Senhor. E por fim, eu queria fazer uma consideração direta agora, especificamente aos pais. Você percebe que esse salmo, ele tem 5 versículos. Salomão trata de 4 preocupações. 3 dessas preocupações, ele usa 2 versículos. E para a parte dos filhos, que é uma só das preocupações, ele gasta 3 versículos. Mais da metade desse salmo, pouco mais, Salomão gasta só com uma preocupação. Então alguma coisa ele quer dizer para a gente aqui. E por isso que eu não poderia fechar meus olhos a isso.
eu preciso fazer uma consideração específica aos pais. Primeiro, pais, os nossos filhos são heranças do Senhor, são presentes de Deus para nós. Isso significa que eles pertencem primeiro a Deus. São herança do Senhor. Herança pertence primeiramente a quem? A quem conquistou. São um presente de Deus, veio das mãos de Deus. Então, se eles pertencem primeiramente a Deus, eu preciso me perguntar, papai e mamãe, será que estamos criando os nossos filhos para o Senhor? Ou estamos criando os nossos filhos para esse mundo? Estamos dizendo a eles que o mais importante é ter um bom emprego, uma boa família, um bom status. Tudo isso é muito bom, mas não é o principal. Não é o principal. Estamos criando os nossos filhos da maneira do Senhor? Ou estamos criando da nossa própria maneira, do jeito que aprendemos e achamos que é o jeito certo? Veja, a maneira do Senhor é a melhor maneira. Estamos criando os nossos filhos da maneira do Senhor. Muitos de nós, pais, não valorizamos a igreja quando os nossos filhos são pequenos. Não oramos com eles, não lemos a Bíblia com eles. Aí quando eles crescem e não querem mais saber da igreja, a gente fica, ai meu Deus, aonde que eu errei? Claro, é uma desculpa, a gente já falta no culto. Não trazemos os nossos filhos. Aí eles crescem, e é claro, aí eles aprendem pelo exemplo, eles não vão amar a igreja também. Ah, mas meu filho ama a igreja agora que é pequeno, espera a adolescência. Muitos de nós, pais, nunca nem sequer lemos um livro sobre criação de filhos da maneira do Senhor. Nunca vimos pregações, cursos, aulas sobre como o Senhor pede que criemos os nossos filhos. Muitos de nós, pais, nem sequer sabemos quais textos bíblicos falam sobre criação de filhos. Isso é errado. Isso não pode acontecer. Por quê? Mas por que continuamos fazendo isso? Porque no fundo nós achamos, conseguimos criar nossos filhos sozinhos, não precisamos de Deus. Preciso de Deus lá no domingo, no resto não preciso de Deus. No fundo é isso. Podemos não falar com todas as letras, mas é isso que o nosso coração acredita. Por isso você que é pai ou mãe, os seus filhos ainda moram com você, ainda estão na fase de criação, lembre-se disso, seus filhos pertencem a Deus. Se você criá-los apenas enfatizando que o principal é o mundo que eles vão amar, a não ser que Deus venha e intervenha com a sua graça. Então procure aprender a como criá-los da maneira de Deus. Procure aprender a como honrar a Deus com a criação dos seus filhos. Ensine seus filhos os valores do reino de Deus. Comece, meu irmão, antes que seja tarde. Antes que seja tarde. E eu queria trazer uma palavra finalzinha aqui, a todos nós agora, porque todos nós aqui somos filhos de alguém, nem todo mundo é pai, nem todo mundo é pai de criança e adolescente, mas todos nós somos filhos. Veja que Salomão, ele pressupõe que os filhos cuidarão dos seus pais na velhice. Não é isso? Ele pressupõe aqui. Por isso que ele diz, quanto mais herança do Senhor são os filhos. Quem tem muitos filhos é abençoado. Ele pressupõe que os filhos cuidam dos pais na velhice. Eu pergunto, você que tem pai e mãe na terceira idade, vivo, você tem cuidado deles? Você tem honrado seus pais? Será que temos ligado, abençoado financeiramente, se eles precisam? É isso que esse salmo nos ensina. É isso que esse salmo nos ensina. Então, esses são alguns dos ensinamentos desses salmos para nós, desse salmo. Deus se importa com toda a nossa vida, precisamos entregar a Ele todas as coisas. Dia após dia, cada atividade. Deus é o doador de toda dádiva para nós, toda boa dádiva.
precisamos ser mais gratos e menos orgulhosos. E por fim, devemos criar os nossos filhos para o Senhor, porque são herança dEle, são presentes dEle. Ele que nos deu, e é Ele que um dia vai cobrar de nós, como nós criamos e tratamos desse presente que Ele nos deu. Mas por fim, eu queria te lembrar de algo que Jesus falou. Falando para seus discípulos, na última refeição que Jesus teve com eles, já chegando a hora de ser entregue na cruz, Jesus disse para os discípulos assim: sem mim, nada podeis fazer. E nós sabemos esse versículo. Geralmente nós temos decorado. O problema é que nós não fazemos o que esse pequeno versículo de Jesus nos ensina. Sem mim, nada podeis fazer, e nada é nada. Sem mim, nada podeis fazer. Levantar da cama, escovar os dentes, enxergar, trabalhar, criar os filhos, respirar. Sem mim, nada podeis fazer. Mesmo que a gente não reconheça, cada segundo da nossa vida, vivo, respirando, é um presente da graça de Deus, da boa dádiva do Senhor para nós. Mas se Jesus disse isso, meu irmão, que sem Ele nós nada podemos fazer, é porque Ele espera que nós corramos para Ele, para buscar ajuda. Foi isso que nós lemos no texto de Hebreus. Ele é o nosso sumo sacerdote, com um motivo: para que a gente possa se achegar diante do trono da graça, para encontrarmos graça e misericórdia em tempos de necessidade. Jesus é aquele a quem vamos para receber a salvação. Jesus é aquele a quem vamos para receber o perdão dos nossos pecados. Mas Jesus também é aquele a quem vamos para encontrar forças diante das dificuldades da vida. Para encontrar força para ser menos orgulhoso. Para encontrar força para ser mais grato. Para encontrar força para criarmos os nossos filhos. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Então não saia daqui pensando assim: eu preciso me esforçar mais. Não. Saia daqui pensando assim: eu preciso buscar a Jesus mais, para fazer o que a palavra dele me ordena. Eu preciso buscar a Jesus mais. Se esforçar mais, qualquer um pode fazer, mas buscar a Jesus, só nós, seus filhos, filhos de Deus, tem o privilégio. Então, busca Jesus. Você quer ser mais grato? Você quer criar seus filhos para o Senhor? Ou ser um filho melhor? Você quer reconhecer que tudo vem da mão dEle? Então busca Jesus. Ele está pronto para ouvir o nosso pedido de socorro e para nos ajudar. Amém?